Olá, boa tarde! Sejam todos bem-vindos a mais uma live promovida pela Proativa do Pará. Eu sou o professor Alain Magalhães e hoje o nosso convidado é muito especial e vai falar conosco sobre a língua portuguesa, o uso adequado para a divulgação de negócios, no dia a dia profissional e na tua vida pessoal também. Quais são os usos adequados da língua portuguesa? Já já o nosso professor convidado vai estar conosco ao vivo aqui na live da Proativa do Pará. Sejam todos muito bem-vindos. Olha que legal, tá todo mundo entrando. Mandem corações, indique para os colegas. Você já sabe, toda quarta-feira, um professor da Proativa é convidado para debater e mostrar um assunto interessante aqui no Instagram. Lucas Tomaso, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Olha lá, a galera tá chegando. Galera, hoje é um dia muito especial. Vocês sabiam que hoje a Proativa do Pará está completando 15 anos? Isso mesmo, 15 anos de mercado. É dia de dar parabéns para a nossa Proativa do Pará e agradecer ao nosso diretor-presidente Edivaldo Meirelles, ao nosso coordenador Adalberto Rodrigues, à nossa diretora gestora Milena Meirelles. Todos estamos celebrando hoje essa data muito especial. Olha aí, tá todo mundo chegando, que legal. Já já nosso professor vai estar online aqui conosco para compartilhar muito conhecimento. Williams John, seja bem-vindo. Alisson, seja bem-vindo, boa tarde. Gerde, seja bem-vinda. Que legal, tá todo mundo participando. Que bom. Estamos ao vivo aqui para vocês, aqui no Instagram da Proativa do Pará. Deixa eu colocar o nosso professor que já está online conosco aqui. Vamos adicioná-lo. Muito legal, muito legal. Bem-vindo. Larissa Marques. Emerson. Sejam todos bem-vindos. Olha só, nosso convidado já está online. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que está a imagem? Como é que está o som? Você consegue me ouvir? Eu consigo lhe ouvir, mas sua imagem está travada. Ai, meu Deus, peraí. Ainda não tá falando. Já entrou aí? Tá travada a tua imagem. O áudio está ok. Eu vou sair e vou Entrar tentar novamente, aqui de né? novo. Tá bom. Normal. Vamos aguardar o professor. Pronto. Acontece. Ao vivo é assim. Nada. Joel, eu estou ouvindo você, mas não consigo vê-lo. Estou ouvindo você. Você me ouve direitinho? Só um momento. Eu tô te ouvindo. Mas eu não consigo ver você. É interessante ver a sua imagem porque essa live vai ficar gravada, né? Sim, tudo bem. É. Vou ajeitar aqui. Vou tirar e colocar novamente. Só um minutinho. Fique aí que eu vou adicionar Tá. você novamente, tá? Tudo bem. Pronto. Flávia, seja bem-vinda. Tem muita gente, que legal. Todos participando desta live especial. Nada, tá tudo escuro. Você consegue se ver aí? Peraí, instantinho. Você consegue ver sua imagem? Tá caindo o sinal. Normal, acontece. É interessante, pessoal, que agora há pouco nós fizemos os testes de áudio, vídeo, tava tudo normal. Mas acontece, sempre assim. Lele, seja bem-vinda. Adriane Belém.
Muitos corações, olha que legal, que bacana. A live hoje está movimentada. Lohan, bem-vindo. Agora sim. Agora tá tudo certo. Graças a Deus. Agora tudo certo. Que bom, meu amigo. Vamos recebendo nossos colegas que estão, nossos alunos, estão morrendo de saudade da gente. Dê seu boa tarde especial para eles aí. Eu quero desejar uma boa tarde a todos, que é uma grande satisfação, nesse momento, poder compartilhar, né, compartilhar esse momento de conhecimento com todos, trazer um conteúdo diferente para as pessoas, de forma muito mais adequada, né, orientada. Né. Eu tive toda uma capacidade posso dizer assim, de estudar, de pesquisar, todo um cuidado para ele tá me ouvindo. Tem gente falando aí. Tá falando. É a minha assistente aqui. É a minha assistente. Para ficar quietinha. Tá e aí, todo um cuidado para trazer esse conteúdo, né? Foi pesquisado para trazer com cautela uma orientação mais específica sobre o uso da língua portuguesa nas propagandas, né? E os negócios das pessoas. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade e dizer que é uma grande satisfação. Obrigado, meu amigo. É muito bom ter você conosco aqui. Eu estava comentando com todos que estavam ao vivo que hoje é um dia muito especial. A Proativa do Pará está completando hoje 15 anos de história. E é uma história muito bonita, uma história de sucesso, de formação de mão de obra. Quem já passou pela Proativa com certeza sente saudade. E aquele que é aluno Proativa, já estaremos de volta com as aulas presenciais. Hoje vocês estão tendo aulas online, através do nosso ambiente virtual de aprendizagem. E através das quartas-feiras, nós fazemos sempre uma live aqui, a partir das 3 da tarde, com um professor convidado para comentar assuntos interessantes para os nossos colegas alunos, colegas professores e convidados que estão nessa nossa live de hoje. Meu amigo, vamos começar? São 15 horas, 6 minutinhos. Bacana. Olha, o Laurence está aqui presente também. Muito legal. Vamos seguir nosso protocolo de apresentação. Uma boa tarde a todos que nos assistem aqui no Instagram da Proativa do Pará. Eu sou o professor Alain Magalhães e hoje o nosso professor convidado, ele é graduado em Letras pela Universidade da Amazônia. Já trabalha conosco, já é professor há 2 anos. É o nosso caçula. E ele está presente hoje aqui para falar sobre o uso adequado da língua portuguesa na divulgação de seus negócios. Senhoras e senhores, com vocês, Joelson Amaral. Obrigado, Alain. Para começar, é importante falar sobre língua portuguesa do processo de formação, certo? Eu costumo, do que eu aprendi na universidade, de que é interessante pesquisar a língua de uma forma muito mais efetiva, analítica, a qual eu não posso prever julgamentos desnecessários. Então, muitos dos meus alunos que me conhecem sabem que eu falo o seguinte: não existe certo e errado na língua portuguesa, né? Porque a linguística ela veio para abranger. Quando você fala norma culta padrão da língua portuguesa, você automaticamente está excluindo. É um processo excludente. Isso não pode acontecer. A linguística ela veio para agregar, para dizer o seguinte, para a nossa realidade. O Joãozinho, lá do interior do Pará, ele tem acesso efetivo a essa norma culta padrão da língua portuguesa? Não tem. Esse professor, ele teve uma formação efetiva, de fato, ele tem um incentivo a uma pesquisa, né, uma especialização, um mestrado, doutorado na língua, para passar para o seu aluno de forma mais efetiva esse conhecimento? Então, são questões que fazem a gente refletir, né, sobre o uso da língua. E mais especificamente, trazendo isso para o negócio que é a nossa área, que a Proativa trabalha, uma questão mais empresarial, para os nossos jovens, nossos aprendizes, que você tem que ter essa noção mínima de domínio da língua portuguesa para você se comunicar. O indivíduo ele precisa ter para se comunicar em sociedade. A língua foi instituída para isso, né? Eu preciso ter esse conhecimento mínimo de que muitas vezes e não muitas das vezes.
né? O porquê que há essa redundância dentro da oração, dentro da frase, da construção da frase. E o porquê que essa pessoa, ela muitas vezes é julgada, quando ela fala muitas das vezes. Quando ela fala, era para eu ter trago e não ter trazido. Olha só, quando as pessoas olham essas pessoas e analisam, elas julgam. E não é isso que a língua portuguesa ela quer. Né? A gente quer agregar valor, a gente quer trazer as pessoas, dizer o seguinte, você fala desse jeito, ok, vamos analisar a formação dessa pessoa, né? A cultura dessa pessoa, a vida social dessa pessoa, desse indivíduo, que a gente precisa analisar vários fatores para, de fato, fazer, entre aspas, um pré-julgamento, certo? Então, trazendo isso para a forma empresarial, eu digo para os meus alunos, a orientação é o seguinte, vocês têm que ter esse domínio básico da língua. Eu digo que não precisa ter o domínio total, porque nem nós, professores, muitas vezes, estudiosos da língua, não tem esse domínio total, né? Mas eu digo, se você se referir ao seu chefe, você tem que ter uma compostura mais adequada, né? Não é certo uma postura adequada para o momento, né? É fazer com que ele... Oi. Uma coisa interessante, você falou uma coisa importantíssima, adequar de acordo com o momento, a linguagem. O contexto. De que forma o contexto em si. De que forma o nosso aluno vai saber identificar como adequar no contexto a questão da linguagem? Quais são as principais dicas nessa área? Eu digo o seguinte, é uma estratégia que é infalível para os meus alunos. Se você não tem certeza da palavra, não escreva. Pesquise. Porque muitas vezes a gente vê tantas pessoas escrevendo, vamos dizer, era para eu ter trago, falando eu ter trago, disse, você não traga comida, né? Era para eu ter trazido. Aí as pessoas, mas professor, soa estranho, professor é diferente, como assim? Né? Eu digo, ok, pode soar estranho, mas não importa, a língua não quer saber se soa estranho ou não, ela quer saber se você comunica de forma mais efetiva, né, mais assertiva, que essa comunicação aconteça. Então, para que a gente possa evitar esse tipo de desvio, que a gente diz desvio, né, não erro, esse desvio, a gente precisa pensar o seguinte, se eu não tenho certeza da palavra, eu não vou escrever, eu vou pesquisar sobre ela. Que aí recai, muitas vezes, em vícios de linguagem, etc. Por quê? Porque falta conteúdo, falta repertório vocabular a essa pessoa, né? Então, isso a gente precisa parar um pouco para pensar e dizer o seguinte, eu preciso também me dispor a pesquisar sobre as coisas, para que eu possa conseguir me comunicar perante a sociedade, para que eu possa me expressar de forma mais assertiva e objetiva. Porque o que acontece em muitos discursos é o seguinte, a redundância. Muitas pessoas rodam no discurso e não saem. E aí o público em si fica, o que ele está falando? Onde ele quer chegar? Né? Qual o objetivo dele? Não se sabe porque ele está rodando na comunicação. Fica prolixo, né? Fica redundante. Isso, né? Fica redundante total. Isso é prejudicial a quem está apresentando e é prejudicial a quem está assistindo a pessoa. Porque até a articulação dos lábios tem a ver no processo da comunicação. A fonética, a fonologia, ela explica também o processo da língua, dos dentes e essa junção toda no processo. Né? Então é interessante a gente dispor a pesquisar um pouco mais, saber muitas vezes de detalhes, como esse exemplo do era para eu ter trago e não ter trazido. É que nem é interessante falar que eu brinco com meus alunos em sala sobre uma hashtag que eu coloco no quadro. Quando eu chego em sala de aula, eu coloco hashtag ao banheiro. Porque é um vício comum de aluno falar, professor, posso ir no banheiro? Eu disse, você já está no banheiro? Não está, você está indo ao banheiro, então é ao banheiro. E isso, olha só, Alan, tem testemunho de alunos que disseram, professor, eu comecei a praticar isso na minha empresa e o meu chefe já começou a me olhar de forma muito mais diferente positivamente. Olha só a importância do processo da comunicação e desse aprendizado, né? Esse partilhamento uma linguagem mais assertiva, né? Porque eu digo, você não pode falar o tempo todo, né, de forma formal.
se torna chato, Alan. Você sabe, você é da comunicação, você sabe. Uma pessoa que o tempo todo é formal, etc., tem aquela compostura, é uma pessoa inacessível. Né? Ela não tem comunicação, a gente tem até medo de chegar a essa pessoa. Diferente de uma pessoa que você chega, você faz o discurso linear, a qual você entra. Eu digo que é uma técnica do espelhamento. Ah, se o outro indivíduo está falando dessa forma, eu vou entrar na vibe dele, digamos assim, né? Na linguagem dele, na comunicação Se adequa à dele. linguagem dele, né? A comunicação desse interlocutor. E aí recai nesse processo da comunicação que se foi construído emissor, receptor, canal, enfim. Isso, na linguística, caiu por terra. Por quê? Porque, a partir do momento, as pesquisas sobre a língua foi evoluindo, o processo evolutivo da língua, se entendeu o seguinte: quem emite uma mensagem não somente emite uma mensagem, ele também recebe. Ao mesmo tempo que ele é um emissor, ele também é um receptor. Então, a pesquisa ela veio evoluindo e entendeu o seguinte: não, vamos deixar isso aqui defasado, emissor, receptor, canal, código, etc., e vamos passar uma nova roupagem. Agora, esses indivíduos são interlocutores. Por quê? Dentro dele acontece a interação, e essa interação que é interessante no processo da comunicação mais efetiva, mais dita de forma mais específica. Joelso, e a parte da gramática? Quais são as principais dúvidas? A questão da crase? Outras dúvidas? A questão do plural, a conjugação correta dos verbos. Na gramática, quais são as principais dúvidas dos nossos alunos? A formação básica e mais simples da língua portuguesa é oração. A oração, né? A formação da oração, o sujeito, o verbo e o complemento. Antigamente, lá no ensino infantil, pelo menos a galera da minha época, eu digo assim, as pessoas mais velhas também, se entendia que era sujeito e predicado. E aí no processo, como eu estou dizendo, o processo evolutivo da língua, isso caiu por terra, deixou de ser usado, né? Foi deixado de lado, foi sendo defasado, então veio, a partir desse momento, veio isso. O sujeito, o verbo e o complemento. Eu não posso dizer simplesmente, eu vou. Para onde? Para onde? Com quem? Né? Então, precisa de mais informações nessa oração. Então, eu preciso do sujeito. Quem é esse sujeito? Eu. O verbo vou. Para casa é o complemento essencial. Então, a gente sempre tem que pensar na formação de palavra, sujeito, verbo e complemento. E a crase, menino, como eu digo para os meus alunos, isso é um problema complicado. Só que tem uma técnica que a gente, né, a galera de letras, que a gente diz assim, eu venho de crase para quê? Eu venho da crase A. Sacou, Alan? Sim. Então, se eu venho de, eu não coloco crase, porque é masculino. Se eu venho da, que é feminino, eu coloco crase. Isso é uma técnica básica que dá para se construir. Anotem essa dica, para não errar mais na oração. Na oração, no momento da construção da frase. E aí a vírgula também. Vírgula também são 9 casos para se colocar uma vírgula. Eu, na educação infantil, sempre fui uma criança muito ansiosa, muito rápida, muito espontânea, assim. Então, a professora da educação infantil, ela dizia, olha, o texto, você vai colocar você se acrescenta uma vírgula quando você respira. Olha só. Sem uma fundamentação teórica, sem uma referência. Ela só dizia, você respira e você coloca uma vírgula. Aí eu fiz um teste, né? Ela pediu para... Eu sempre gostei de ler muito à frente, etc. Então ela me colocou para ler um livro, uma passagem de um livro. Então eu li aquele livro, como eu sempre leio muito rápido, então eu fui lendo aquele livro, e aí chegou um momento que ela diz assim, ei, menino, esse texto não tem vírgula? Aí eu disse, professora, mas eu não respirei. E isso na construção de uma folha. Existe aí. E aí
amigo. E aí, são muitas dessas dúvidas que acabam no momento de construir um texto, essa dificuldade de construir. Quando os meus alunos muitas vezes têm dúvidas, eles, professor, me dê seu WhatsApp para que a gente possa conversar, tirar uma dúvida. Muitas vezes eu dou aula particular de redação. E aí eles dizem assim o seguinte: eu tenho medo de mandar mensagem para o senhor porque o senhor é de português, vai querer me corrigir, etc. Que é um detalhe muito importante, que na universidade nós aprendemos que você não pode corrigir uma pessoa, né, expor essa pessoa, porque isso Tem é que ser subjugamento. particular, né? Particular. Eu parto do princípio básico. Eu conheço essa pessoa, eu tenho intimidade com essa pessoa, né, eu tenho uma boa relação com essa pessoa. Se eu tiver, ok, ei, fulano, ei, ciclano, olha aqui, isso aqui está inadequado para esse contexto. Essa palavra aqui está inadequada para aquela formação, né, para aquela construção, etc. Então, eles falam muito isso, que eu tenho dúvida porque o senhor é de português, mas eu digo, até a gente, nós, né, de letras do mundo do português, temos dúvidas. Às vezes a gente, de redação, corrige tantas redações que o aluno, muitas vezes, as redações várias vêm com algumas palavras que tu fica assim, será que é assim mesmo? Né? Peraí, calma, tá vindo tanto assim que não tô entendendo. A gente fica com dúvida. Aí é aquela coisa, tem que ir para pesquisar, para ter certeza que eu não posso corrigir uma palavra de um aluno numa redação, que é algo muito sério, sem ter, de fato, o meu embasamento teórico e fundamental para eu corrigir, e não somente corrigir, orientar esse aluno a não cometer mais aquele desvio, né? Esse negócio de erro, de acerto, ele está defasado. Professor, quais são os principais vícios de linguagem, os principais erros ou os equívocos concedidos pelos alunos? Quais são os principais vícios de linguagem que eles devem evitar no dia a dia do trabalho? Os principais a pessoa está falando alguma coisa, pois é, e tal coisa, e tal, e tal, e tal. O tipo. Ou então, olha aqui, ó. Olha aqui. Não sei o quê. Etc. Então, são vícios que o tipo e o tal, que são finais de oração, né, ficou muito mais à tona para a juventude. Porque como a juventude tem uma dicção muito mais despojada, digamos assim, né, muito mais rápida, então, se ele não tem aquele conteúdo, porque aí recai. Se tu não tens um conteúdo na tua mente, no teu cognitivo, esse repertório, a tua mente automaticamente vai te direcionar a dizer um tal e tipo, porque esse tipo está substituindo um sinônimo, muitas vezes, para determinada coisa que você queria falar. Né? É igual coisa. Você fala coisa, muitas vezes, para tudo. Bora pegar tal coisa para levar para tal coisa para fazer tal coisa. Oi, você não falou nada, só coisa. Nada. Como assim? Né? Então, por isso que é importante você ter um repertório de sinônimos. Eu digo muito para os meus alunos, pesquisem sobre sinônimos. O sinônimo ele é muito importante para que você tenha esse repertório e saiba se comunicar e articular e não se tornar repetitivo no momento do teu discurso, no momento que você está se expressando para com alguém ou chefe. Né? Então, gerúndios, muito importante. Isso é muito usado pela galera do marketing, telemarketing, melhor dizendo, né? Que é eu vou estar fazendo, eu vou estar passando, eu vou estar pedindo. Isso aí tem que acabar, esse gerúndio ele tem que acabar. Porque você coloca 3 verbos numa oração, é desnecessário. E você se torna até muitas vezes redundante e prolixo. Isso não pode acontecer. Então eu posso substituir passarei a informação, passarei a recomendação, é o suficiente. Olha só a redução que eu fiz no momento da construção da minha oração. Eu reduzi total, né? O verbo e o complemento. Passarei o quê? E ficou muito melhor para o entendimento, né? Sim, muito melhor para o entendimento. Mais efetivo. Eu vou estar passando tal coisa. Oi, como assim? Em que momento você vai passar? Em que momento você vai se dispor a passar essa informação? Porque parece que quando você fala isso, eu vou estar passando, você está se negando a fazer determinada coisa. Você está com preguiça, digamos assim. Eu vou estar passando. Porque olha só a questão da linguagem corporal. Bom dia.
Ah, você quer fazer pedido? Ah, eu vou estar passando o seu pedido. Você parece que não quer, não está com vontade de fazer a É, determinada é. situação. Né? Então, quando você fala assim, passarei o seu pedido com toda certeza, passarei a informação, ok, captado. Né? Então, você passa uma expressão diferente, uma expressão mais Credibilidade, motivada, né? uma credibilidade. Né? É isso mesmo, uma questão de uma credibilidade. Muito bom. Meu amigo, a questão do vocabulário. Como o aluno pode enriquecer o vocabulário para ter esse repertório? A questão do hábito da leitura. Como começar a ter esse hábito da leitura? Alan, é interessante falar disso, desse repertório, dessa construção desse repertório, porque na própria universidade nós tínhamos debates, inúmeros debates incríveis sobre isso, porque pessoas que estavam fazendo letras não tinham hábito de leitura, não gostavam de ler. Eu digo, gente, como é que você entra em um curso de letras, ao qual é uma comunicação total, é leitura, Uhum. referência bibliográfica, literatura pura, e você não gosta de ler? Como é que você vai se dispor a ler Shakespeare? Né? Como é que você vai se dispor a ler Machado de Assis? Olha José de só, Alencar, José né? de Alencar. Então, todos esses autores que trazem uma linguagem muito mais rebuscada, antiga, digamos assim, nesse sentido, né? Que é uma linguagem mais do passado, não está no processo de evolução. Então, como é que eu vou ler um texto de Machado de Assis e vou entender o que ele está dizendo? Muitas vezes eu, quando pego efetivo daquela palavra no processo do contexto da análise do livro, da leitura. E aí tu me perguntas como é que a gente pode ter esse hábito de leitura. Eu lembro dos meus avós, né, que eles sempre é habituado a comprar jornal. Sempre. A gente sempre começa pelo jornal. E eu sempre gostei muito de ler. Eu sou uma pessoa que as pessoas dizem que eu julgo muito a questão da comunicação. Mas é porque eu sou viciado. No processo da comunicação, se eu sei, eu sou chato no processo da comunicação efetiva, se eu vejo um outdoor, como uma vez eu vi, olha só essa, Alain, curso de Uhum. pedagogia. Oh, meu Deus. Pedagogia. Uma faculdade colocou no outdoor curso de pedagogia. Eu disse, gente, isso é grave. Isso é Gravíssimo. grave. É um tiro na língua portuguesa, é uma facada ou algo do tipo assim na língua portuguesa, porque é inaceitável. Como é que uma instituição, né, de ensino, uma faculdade, me faz uma propaganda desse nível? Comete esse desvio que não era, porque existe um diretor de marketing, existe um Sim. assessor de comunicação, alguém que está A elaborando ali revisão por do trás, texto, né? alguém que está revisando o texto. Então, isso precisa ter todo um cuidado. Então, a leitura ela começa pelo jornal. Né? O jornal, eu sempre gostei de ler as notícias, sempre ver as palavras diferentes, aquelas que eu não sabia, não tinha conhecimento, pesquisava no dicionário, porque eu tive excelentes professores de língua portuguesa e redação que sempre me orientaram. Se você tem dúvida, você não conhece, pesquisa sobre ela, vê o que ela quer dizer. Pesquise. Porque muita gente fala palavras bonitas. É muito interessante isso, porque eu achei uma palavra bonita, como acontece muito que alguns professores de redação evitam agora, estão evitando que cada vez mais palavras muito usadas a gente deixa de lado para, no momento da redação, o corretor da redação ver aquilo e não querer cancelar, né, o item. Então, Uhum. palavras como odiernamente. O que quer dizer odiernamente? Hoje em dia, atualmente. É isso que quer dizer. Mas tem gente que coloca isso de forma inadequada em alguns contextos porque só achou a palavra bonita, a Bonito. palavra rebuscada. E isso dificulta muito a comunicação. Quando eu me deparo, é engraçado com os alunos, eu sempre vou dizer as práticas com meus alunos, porque eles me vêm com cada situação que eu digo assim, meninozinho, pelo amor de Deus, não é possível, sabe? Não é possível que você, então, eu digo, ei, vem cá, maninho, né? Fazer que nem uma repórter de Belém, muito bacana. Aham. Ei, maninho, vem cá, não é assim as coisas, é assim, assim, assim. Ah, olha só, professor, eu não sabia, porque eu ouvi em tal lugar que era assim. Essa falta de orientação.
Muitas vezes é uma falta de orientação e uma conversa muito mais aproximada com esse indivíduo, com esse aluno, para orientar ele, se dispor um pouco mais a orientar e dizer, olha, Uhum. não é assim. Mas automaticamente vai entrar aquela intriga. Mas como é? Não adianta só o professor dizer, não é assim. E não dar o feedback e dizer, olha, é assim, 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 assim. Como eu tive Contextualizar para ele, isso, exemplificar, né? e elucidar, acima de tudo, isso me lembrou uma coisa muito bacana, elucidar, que eu gosto da comunicação mais efetiva no dia a dia. Eu tiro exemplo, se você, eu digo assim para o meu aluno, você não vai falar dessa forma que você está falando com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seus colegas na rua, na sua comunidade, etc. Você não vai se reportar assim ao teu chefe. Não pode. Você tem que ter uma Isso, não compostura pode. diferente e saber diferenciar cada momento. Isso é muito importante. O momento de diferenciação de contextos, de ambientes, ele é muito interessante no processo da comunicação. Eu digo que quando eu estou no meu ambiente entre amigos e colegas, professores, muitas vezes nós tiramos muitas brincadeiras, falamos de forma muito coloquial, porque a gente não está num ambiente de trabalho formal, né? Uhum. Diferente de eu estar em uma sala de aula. Aquele momento que eu tenho de interagir com o aluno para muitas vezes responder uma dúvida dele que ele tem sobre determinada coisa, eu brinco que é para quebrar o gelo, que é para quebrar esse paredão que existe muitas vezes entre professor e aluno. Esse professor ele tem que ser amigo do aluno, porque se ele não for amigo, ele não vai ter essa aproximação para tirar uma dúvida, ou ele vai pensar o seguinte, porque muitos alunos pensam o seguinte, eu não vou perguntar tal coisa porque o professor pode me julgar, pode me expor. O medo, ele fala muito mais alto nesses momentos. E eu gosto de interagir com o aluno e dizer, ei, maninho, vem cá, eu já estou quebrando gelo. Né? E aí eu digo, não é assim. Mas como é que tu diz? Né? Eu sempre coloco algumas palavras soltas no quadro de, muitas vezes, esses vícios que são usados. Eu digo, como é que vocês usam? Era para eu ter trago ou eu ter trazido? Ao banheiro ou no banheiro? Outras dúvidas que surgem. Professor, como é tal coisa? Entendeu? Então, assim, eu digo, como é que falam? Levanta a mão quem fala assim. Aí eu brinco, olha, a partir de hoje, você não falará mais assim. Aí eu pego um livro, muitas vezes estou lendo livro sobre pesquisa de língua portuguesa, etc. Coloca a mão nesse livro. Eu, fulano de tal, você não falará mais assim, porque é assim. Você aprendeu com o professor Joel. Aí eles começam a rir, começam a brincar e gostam disso. Porque quando eu começo a persistir com isso de ao banheiro, essa hashtag ao banheiro, para ficar fixado no cognitivo deles, já tem uma diferença. Uhum. Uma diferença não somente no ambiente de trabalho, mas uma diferença no ambiente social. Né? Os colegas, porque muitas vezes tem gente que tem um nível de formação baixa, digamos assim, não tem um intelecto desenvolvido, mas que tem conhecidos com intelecto desenvolvido. Né? Então, assim, como é que você vai se reportar essa pessoa? Se você fala muitas das vezes, quem conhece, tem domínio da língua, vai te julgar. E eu digo, eu não quero aluno meu sendo julgado pela sociedade porque falou de forma equivocada, não porque queria muitas vezes, né? Mas por falta dessa orientação. O que eu mais vejo no Facebook, ela é muito interessante, que o meu Facebook cada situação, que aí eu chamo depois a pessoa no privado e digo, olha, falando só um toque, não é assim. Graças a Deus, é muito à tona. Muita gente coloca graças a Deus com crase. Eu digo, Jesus Cristo, como assim? Né? Se Deus na oração é como masculino, então não leva a crase, porque eu já tenho que ter esse construído. Crase, eu vou aplicar quando se houver sujeito feminino. Então fica muito mais fácil de elucidar isso. Então quando eu coloco no dia a dia, né, o aluno ele consegue entender. Então eu digo que eu sempre trago, assim mesmo no momento que eu estou dando uma aula de língua portuguesa de redação, eu estou colocando isso na prática do dia a dia. Porque isso ele vai estar usando sempre, então isso vai ficar fixado. É o trabalho da fixação da palavra, do conteúdo, digamos assim. Excelente, amigo. Suas colocações foram excelentes. O tempo passou de uma forma super agradável. Já são 15 horas e 33 minutos. Meu amigo, quais suas considerações finais para nós encerrarmos nossa live? Quais suas considerações finais, por favor? Eu quero agradecer e dizer assim que é muito importante nós
pensarmos sobre a língua portuguesa de uma visão muito mais diferente, mais analítica, e não subjugar quem fala muitas vezes com desvio, mas conversar com essa pessoa, orientar, chamar no baixinho, como diz a gente, chama no privado, né, e orienta essa pessoa. Eu digo que eu estou aberto a conversar, discutir, a orientar minhas redes sociais, meu WhatsApp está para isso, porque eu digo que o dia que eu fiz o juramento na universidade era para fazer a educação acontecer, a educação de forma efetiva e assertiva e para todos. A língua portuguesa é para todos, todos devem ter esse acesso na língua portuguesa, das mais variadas formas, seja de forma digital, de forma física, né, no livro, etc. Ela tem que acontecer para todos. E quando eu vejo uma situação de subjugamento, eu fico chateadíssimo, eu fico triste. Eu digo porque é o seguinte, quem julga está mais errado, está mais inadequado do que quem está sendo julgado. Né? Então, para mim é uma honra poder falar um pouco mais daquilo que eu falo em sala de aula, o que eu falo nas minhas redes sociais, que eu gosto de deixar claro para as pessoas, né, que você é um sujeito social que está ali para debater. Educação é política, língua portuguesa é política, você precisa ter isso para se discutir, né? Você precisa ter esse domínio para saber se importar no teu trabalho. Tem testemunho de gente, olha, eu fui bem colocado com o meu chefe, eu soube, eu digo até para pedir um aumento, você tem que saber pedir. Você tem que fazer Sim. a leitura corporal, a leitura do ambiente e as palavras adequadas para pegar ali, né, atrair o teu chefe para o que tu queres, com o teu objetivo. E isso é bacana, isso é legal. Então já tem testemunho de alunos que conseguiram e olha, eu queria uma folga, né? Então como é que eu posso conseguir? Eu digo, olha, conversa desse jeito, vai por aqui. Você quer negociar, você tem que saber negociar. Né? Então vai com cuidado, etc. Que aí você tem uma eficácia com o seu objetivo. E para mim é uma honra falar sobre língua portuguesa, sobre comunicação. Eu gosto muito desse processo de comunicação. Né? Então eu não tenho assim muitas palavras, apesar de ser das letras, mas eu só tenho a agradecer. Agradecer e dizer que estou sempre disposto a conversar, a interagir, aberto a qualquer debate, a qualquer discussão, né? Que discussão é conversa, uma conversa analítica, uma conversa com referência, uma conversa sobre pontos de vista, né? Pontos de vista diferentes não quer dizer que você esteja errado, que você só tem um ponto de vista diferente. E isso é importante deixar claro, certo? Excelente, professor. Muito obrigado pela sua participação na nossa live aqui hoje. Na próxima semana, você já sabe, às 15 horas, um professor vai estar aqui conosco, debatendo e trazendo excelentes assuntos para nossos alunos, nossos convidados. Olha só uma observação aqui. Comunicação hoje é calcanhar de Aquiles de grandes corporações. Calcanhar de Aquiles. Verdade, porque tem muita dificuldade. A Carla cancela. Bacana essa colocação, porque muitas corporações têm muita dificuldade. Como se comunicar, como emitir muitas vezes uma nota oficial. Né? Muitas corporações Sim. têm essa dificuldade. Então, por isso que eu digo que é interessante sempre ter um trabalho de um revisor de língua portuguesa. Alguém que vai revisar aquele trabalho daquele jornalista, aquele trabalho daquele marqueteiro, digamos assim, né, dessa forma, para ser um trabalho mais efetivo, né? Um Sim. trabalho mais certo para a sociedade, porque você vai expor o teu negócio, e quando você coloca isso de forma inadequada, você vai ser julgado. Eu tenho um tio, rápido, Alan, essa colocação, rapidinho, não vou demorar, rapidinho. Eu tenho um tio que ele tem uma empresa de açaí. E aí tem uma empresa por trás que faz, né, o marketing, as imagens, as artes, etc. E aí, às vezes, eu vejo no Instagram, né, da empresa do tio, eu vejo desvios no processo da articulação da imagem, a palavra, o a partir, que é separado, ele não é junto, uma dúvida, né, que as pessoas têm, que é separado. E eu vejo junto a questão de horário, você sempre tem que colocar com horas, o H separado. Se for em minutos, você quer especificar minutos, o M e N de minutos, etc. Então, sempre eu digo, quando eu vejo essas coisas, eu mando para ele, olha, tio, tá inadequado, isso é prejudicial à empresa, isso é o seu negócio, é a sua cara, é a sua marca. Se isso é mostrado de forma equivocada, com desvios, as pessoas vão julgar, vão dizer, não consegue nem se comunicar, não consegue nem fazer uma arte simples, e aí esse problema, que não pode acontecer no negócio hoje,
né? Porque já que muitas empresas estão trabalhando mais com marketing digital, etc. Então, isso, o negócio, o momento de escrever adequado é importante, porque tem uma comunicação mais objetiva. Excelente, amigo. Neste dia tão especial, onde nós celebramos os 15 anos de Proativa, você deu um banho de conhecimento aqui. Muito obrigado. Uma honra para todos nós compartilharmos informação útil para com nossos alunos. Parabéns, Proativa, 15 anos. E até a próxima quarta-feira, às 15 horas. Eu aguardo todos vocês aqui. Boa tarde. Tchau. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau. Até a próxima. Boa tarde.